Se você acha que investir na bolsa é sinônimo de segurança, a história mostra o contrário. E para entender isso de verdade, é preciso voltar para um dos momentos mais importantes do mercado financeiro, a crise de 1929. Um evento que não foi só uma queda de mercado, foi um colapso completo do sistema financeiro da época. E o mais interessante é que antes de tudo desabar, o cenário era de otimismo total. A década de 1920 nos Estados Unidos ficou conhecida como os anos loucos. A economia crescia rápido, o crédito era fácil, o consumo disparava e a Bolsa de Nova York se tornou o centro desse entusiasmo. Entre 1924 e 1929, o índice Dow Jones mais do que triplicou, e isso criou uma sensação generalizada de que investir em ações era um caminho fácil para enriquecer. E é aí que começa o problema. As pessoas não estavam investindo com base em fundamentos, estavam especulando e o pior, dando dinheiro emprestado para isso. A prática de comprar ações à margem se tornou comum, ou seja, investidores pegavam dinheiro com bancos para comprar ações, acreditando que os preços continuariam subindo. E enquanto o mercado subia, tudo funcionava. Mas esse tipo de sistema tem um problema. Ele é frágil. Qualquer mudança de expectativa pode quebrar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. No final de 1929, começaram a surgir sinais de fraqueza na economia. A produção industrial desacelerava, o consumo caía e muitas empresas já não conseguiam vender o que produziam. E mesmo assim, a bolsa continuava subindo. Até que chegou outubro de 1929, dia 24, conhecido como Quinta-feira Negra. O mercado entrou em pânico. Milhões de ações foram colocadas à venda, mas não haviam compradores o suficiente. Isso fez os preços despencarem. Nos dias seguintes, a situação piorou ainda mais. As quedas aceleravam. Investidores tentavam vender a qualquer preço e simplesmente não conseguiam. Poucos dias, bilhões de dólares em valor de mercado desapareceram. E não era só dinheiro de papel. Era poupança de vida, aposentadoria, era o futuro de milhares de famílias. E como muitos estavam endividados por causa da alavancagem, a queda não foi só perda, foi dívida. Então os bancos também começaram a quebrar, porque quem pegou o empréstimo para investir não obteve resultado, logo não conseguia pagar. Quando os bancos quebram, o problema se espalha. Empresas perdem crédito, produção cai e o desemprego aumenta. E foi assim que a crise da bolsa virou a Grande Depressão. O desemprego nos Estados Unidos chegou a cerca de 25%. Milhões de pessoas ficaram sem renda, negócios fecharam, a economia global foi afetada. E agora o ponto mais importante disso tudo não é só o evento em si, é o padrão, porque antes da queda havia confiança excessiva no mercado tradicional, exatamente como em outros momentos da história. O comportamento se repete, e isso leva a uma reflexão importante sobre o mercado tradicional. Ações representam participações em empresas. Isso significa depender de uma série de fatores: gestão, resultados, dívida, ou seja, o controle não está nas mãos do investidor, está nas mãos de executivos e decisões que não são visíveis no dia a dia. Quando essas decisões dão errado, o impacto vem para o preço das ações. Além disso, o mercado como um todo depende de liquidez, confiança e de crédito. E se esses elementos falham, o sistema inteiro balança. Concentrar todo o patrimônio em um ambiente assim é assumir um risco estrutural. E é aí que surge uma alternativa com uma lógica diferente: o Bitcoin. Bitcoin não é uma empresa, não tem CEO, não depende de decisões centralizadas. Ele funciona em uma rede distribuída, com regras definidas e previsíveis. E um dos pontos mais importantes, a emissão é limitada. Além disso, na autocustódia o controle é direto. No final, a história da crise de 1929 mostra que o risco não está apenas nas quedas, mas na estrutura do sistema. Quando a estrutura é centralizada, a dependência aumenta, e com ela, o risco também. A lição é simples: quanto maior a dependência de terceiros, maior a exposição a esse tipo de evento. Se uma queda como a de 1929 acontecesse hoje, você estaria protegido? Ou seria só mais um pego de surpresa? Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!